a falar sobre a situação aí dos Estados Unidos, sobre essa questão do fentanil. Na sua avaliação, pelo que você tem de experiência, já chegou no ápice do consumo dessa droga nos Estados Unidos ou a onda está só começando? Olha, o que os americanos avaliaram é que eles estão na terceira grande onda do fentanil. Teve uma primeira grande onda com o medicamento Oxycontin na década de 90. Teve uma segunda grande onda de fentanil por volta de 2010 e agora uma terceira que eles estão detectando um aumento absurdo na quantidade de fentanil que está sendo distribuída nas drogas ilícitas. Porque esse é o grande problema das drogas ilícitas, né? Ou seja, é um produto de fundo de quintal feito por traficantes, um mercado controlado por traficantes, onde eles colocam as drogas que eles querem lá dentro. Então, a pessoa, por exemplo, o usuário vai lá procurar cocaína e, na verdade, ele está recebendo uma mistura de uma série de drogas, além da cocaína, e vem junto o fentanil, e vem junto uma série de contaminantes, né? Então, é isso que torna tão perigoso, ou seja, você acaba consumindo uma droga numa quantidade muito maior do que ela deveria ser consumida e você nem sabe que existe aquela droga ali porque você compra de um traficante. E, inclusive, o Felipe Melo assistiu uma série faz um tempinho que se chama Império da Dor. O Dr. Dartil falou sobre o Oxycodin e a série trata a respeito disso. Doutor, eu não sei se o senhor assistiu ou não, mas é uma série baseada em fatos reais, mas com atores, né? Não é no formato de documentário. E mostra como as pessoas começaram a usar esse medicamento para tratamento de dores na coluna, pessoas que passaram por cirurgias para colocar, sei lá, pino na coluna, pino na perna, e a pessoa vai sentindo dores para o resto da vida. E era um medicamento muito potente, à base de heroína, olha que loucura, né? E gerou essa primeira onda aí que o senhor falou de milhares de pessoas que morreram de overdose usando um medicamento legalizado. Nada mudou na legislação dos Estados Unidos de lá para cá para que a liberação desses medicamentos fosse mais cautelosa, mais cuidadosa? Não aprenderam com a história? Então, eu acho que essa série é muito bem feita e existe um outro filme também sobre o mesmo tema, esse é mais documental, e mostrando realmente esse escândalo que foi essa indústria farmacêutica vender um produto como se ele fosse seguro, e ele não é seguro, e já se sabia na época que ele não era seguro. Eu já trabalhava com dependência química nessa época, eu lembro bem disso. A gente sabia que não era seguro e a indústria farmacêutica vendia como se fosse algo muito seguro. O que aconteceu é que muitas pessoas ficaram dependentes, um número maior ainda ficou, ficou com problemas graves e uma taxa de mortalidade altíssima, porque o fentanil e o Oxycontin são derivados do ópio, que tem um risco de mortalidade muito próximo da dose que causa efeitos. Então, você está sempre correndo risco na hora que você está usando. Não existe essa segurança. Claro que eles podem ser usados, prescritos por médicos, mas não nessa banalização que a indústria americana vendeu, né? É uma falsa segurança. Então, a gente sabe que existem drogas que podem ser usadas, sim, em casos extremos, mas não banalizar esse uso, sobretudo com intenção de lucro. Inclusive, né? Como foi o caso, uso só em hospital, né? Tem drogas assim aqui no Brasil, pelo menos, que é só no hospital que você pode usar. Não dá para prescrever para o paciente usar em casa, né? Dá sim, nos Estados Unidos também dá. O Oxycontin é vendido em farmácia. Tá? Então. O problema não é que ele não deva ser vendido, mas ele deveria ser vendido sobre regras muito estritas para pacientes muito selecionados, para não ficar vamos dizer assim, essa facilidade de uso abusivo. Uhum. E o problema é que os traficantes vendem, né? Porque os traficantes também têm acesso a essas drogas, enfim, eles conseguem fazer uma logística ali para vender também no mercado irregular, né, doutor? Exatamente, e esse é o maior problema da terceira onda. São os traficantes que fabricam o próprio fentanil do laboratório, mas nas cozinhas, nos fundos de quintal, e adicionam isso às drogas que eles vendem para os usuários no mercado negro. Né? Bom, eu estava dando uma olhada... Pode falar, doutor. Então, não, uma das maneiras que tem se lançado mão para controlar isso são os modelos de redução de danos, onde você faz o quê?
você fornece testagem para os usuários de droga, para eles saberem o que eles estão consumindo, porque é claro que você não pode confiar na bula de um traficante. Então, esses serviços de saúde pública, que muito difundidos na Europa, estão começando a ser difundidos também no Canadá, Estados Unidos agora. No Brasil ainda isso é muito, muito incipiente, existe, mas está começando agora, onde uma pessoa que tem uma droga comprada no mercado negro, ela vai lá e ela testa aquela droga para saber se tem fentanil ali dentro, se tem cocaína, se tem uma anfetamina, se tem MDMA, ou seja, ele vai saber o que ele está comprando. É um controle de qualidade que protege o usuário e que evita essas mortes. Uhum. O fentanil está entre as 10 principais causas de morte nos Estados Unidos. Causas gerais, né? Não são de causas tudo, gerais, quando você isso, fala de tudo. Acidente, de doenças. Exatamente. São 300 mortes por dia provocadas por overdose da substância. São mais de 100 mil óbitos em apenas um ano. Então, é uma epidemia, né, doutor? A gente pode tratar, sim, uma epidemia dessa droga nos Estados Unidos. E essa droga, qual que é a incidência dela aqui no nosso país, no Brasil? Então, a gente não tem estatísticas sobre isso. O último grande levantamento sobre o uso de drogas acusou uma quantidade muito pequena, né, que foi em 2017, estudo do Francisco Bastos, da Fiocruz, e desde então não teve mais esse levantamento. A gente tem indícios de que durante a pandemia houve um aumento disso, como houve aumento de várias outras drogas. Uhum. E nós temos um estudo em andamento que identificou um aumento do uso dessas drogas, mas junto com uma prática que se chama de chemsex, né? As pessoas que usam drogas para potencializar e para terem relações sexuais durante muitas horas, né? E dentro dessas fórmulas que fazem a pessoa ficar acordada e mantendo o seu interesse sexual, o fentanil é uma das 3 mais utilizadas, né? Agora, a gente, na sua avaliação, talvez já tenha essa droga circulando em grande quantidade aqui, doutor? Porque eu me lembro que a gente começou a falar de fentanil no Brasil, acredito que foi no ano passado ou no começo desse ano, quando a gente teve uma apreensão no Espírito Santo. E depois disso, a coisa sumiu do noticiário. Mas a gente sabe muito bem, né, que se uma carga foi apreendida, é porque isso daí já está espalhado de uma maneira considerável. O senhor acredita nisso também? Ou se a droga não se popularizou com tanta velocidade quanto o K9, essas outras drogas sintéticas, o porquê? Qual que é a diferença entre essas drogas que a gente está falando? Olha, a questão a primeira grande apreensão que foi feita foi realmente esse ano, no começo do ano, no Espírito Santo, e isso foi até o noticiário de redes de imprensa internacionais, né? A chegada do fentanil no Brasil. A gente percebe que existe isso, a gente não sabe a magnitude desse problema, tá? Mas justamente porque não se tem testagem adequada, né? O que a gente está percebendo é os serviços de redução de danos que fazem esse controle de qualidade dos produtos ilícitos, eles têm mecanismos de detectar fentanil. Só que isso não é adotado no Brasil, como é fora do Brasil, em ampla escala. Então, as pessoas acham que você testar uma droga ilícita para proteger o usuário, aqui no Brasil, as pessoas veem isso como apologia de uso de drogas. E não é nada disso. Redução de danos é para proteger o usuário e evitar esse número de mortes absurdo que a gente vê, por exemplo, nos Estados Unidos, né? Uhum. E em relação à questão das drogas sintéticas, que chegaram essas K9, K não sei o quê, e foi assim, né, doutor? Se espalhou de um jeito absurdo, inclusive no centro de São Paulo. Qual que é a diferença? Por que no caso de uma droga a gente vê a coisa acontecer mais lentamente e no caso dessas outras drogas sintéticas a coisa se espalhou com mais velocidade? Porque o poder de vício é muito alto também, né? E de destruição, inclusive, das pessoas, idem. Então, o que a gente tem percebido, eu trabalho com dependência química há 40 anos e eu chefio um serviço que trata dependentes químicos e a gente vê bem o movimento disso. E tem 2 drogas que começaram a chegar agora recentemente entre os nossos usuários. Uma delas é o fentanil e a outra a metanfetamina. São 2 drogas que não existiam no Brasil, ou quase não existiam, e agora aparecem vários pacientes com esse problema. Então o problema está chegando sim, a gente não tem os números ainda, porque não tem levantamentos confiáveis de epidemiológicos, mas a gente percebe os pacientes chegando em sofrimento por causa dessas drogas. Então eu tenho tratado pacientes dependentes de metanfetamina e fentanil
nos últimos 3 anos, coisa que praticamente não existia entre os meus pacientes. Olha só, então qual que é o tratamento, tá aqui, né? doutor? Olha, o tratamento mais adequado para as dependências químicas, né, inclusive desse tipo de substâncias, é quando você associa um tratamento medicamentoso, ou seja, através de determinados remédios, que vão ajudar o indivíduo a diminuir a compulsão pelo uso da droga, a evitar os efeitos, vamos dizer assim, da falta da droga na hora que ele tenta parar, e também a psicoterapia, tá? Psicoterapias que vão ajudar o indivíduo a se reorganizar na sua vida sem a presença da droga. Quando você associa terapia com medicamento, é o tratamento mais eficaz. E a gente fala também em possibilidade de recuperação, doutora. É importante deixar esse recado porque os motivos que levam as pessoas a usar drogas são os mais diversos, né? Por isso que a gente sempre fala que o ideal é que você não se arrisque, não chegue perto dessas drogas que levam a um vício com muita facilidade e depois uma dificuldade para que você deixe também essa droga, como é o caso do crack, né? Que tem uma chance baixa de recuperação. Essa é a verdade, é o que a gente ouve de muitos especialistas que estão lidando diretamente com essa situação no centro de São Paulo, por exemplo. Então, o que a gente fala de taxa de recuperação, de pessoas que sobrevivem a um vício a drogas como essa, como as drogas sintéticas e o fentanil? Olha, as taxas de recuperação no tratamento de dependência variam muito, tá? A maioria dos serviços acusa uma taxa de recuperação de um dependente químico por volta de 30% a 35%. A gente sabe que alguns serviços mais bem aparelhados, mais bem estruturados, conseguem taxas maiores, por volta de 45% até 50%, como o nosso serviço, por exemplo, é um desses que tem uma taxa maior do que a média. Agora, ainda quase que metade a gente não consegue ajudar. O que a gente faz é para as pessoas que não conseguem ser ajudadas através dos tratamentos convencionais, a gente pode lançar mão de tratamentos que estão em experimentação ainda, né? Uma dessas alternativas é, por exemplo, os trabalhos de redução de danos, em que você tenta substituir aquela droga por uma outra droga de menor potencial lesivo, né? Teve, inclusive, estudos interessantes. Um deles foi pioneiro nosso de utilizar maconha como um tratamento ou seja, derivados da maconha, né, canabinoides, para o tratamento de alguns tipos de dependência. Isso foi feito também com os opioides, com esse grupo do fentanil na Holanda, e com sucesso, né? Outra linha de pesquisa tem se mostrado muito promissora, e o nosso grupo também é pioneiro nesse tipo de investigação, são a utilização de alguns psicodélicos, né, do tipo, seja ayahuasca, seja psilocibina, seja uma série de substâncias psicodélicas que têm ajudado algumas pessoas. E como isso é algo que está bastante em desenvolvimento nesse momento no mundo inteiro, inclusive no Brasil, onde a gente já foi pioneiro, a gente tem recebido, inclusive, pacientes vindos dos Estados Unidos, dependentes de fentanil, e que procuram a gente para esse tipo de tratamento, né? E agora, a gente tem tido algumas experiências bem-sucedidas de o indivíduo conseguir largar o fentanil depois de anos de dependência através do uso de, por exemplo, ibogaína, no caso. Agora, olha só o que o doutor está falando, né? Metade não conseguem se tratar, não conseguem sair dessa. E o fentanil a gente sabe o que é, doutor. Agora, um grande desafio é a gente entender o que são as drogas sintéticas. O que tem ali na K9, por exemplo, né? A gente já sabe que tipo de substância que tem ali. Tem fentanil no meio de tudo que eles adicionam ali também ao K9? Olha, em geral não, aliás, nem precisaria ter adição de nada. A K9 é uma droga muito agressiva, muito lesiva, assim, do nível de agressividade contra o organismo do próprio fentanil. E a grande pena do K9 é que, por exemplo, você vai dizer a maconha sintética, ela é porque ela tem um efeito parecido com a maconha, mas ela não tem nada a ver farmacologicamente, quimicamente, com a maconha. E, na verdade, ela só surge porque existe todo um proibicionismo quanto à maconha, e você vê uma corrente que só pensa em reprimir a coisa, e o que acontece? O traficante vai lá e fabrica um produto sintético
muito mais agressivo, com risco de letalidade altíssimo, que vai substituir uma maconha que ninguém nunca morreu por causa de overdose de maconha. Então, as políticas públicas na área de droga são bastante confusas, porque elas partem de pressupostos, vamos dizer assim, irreais. Acham que o problema é reprimir maconha. Não, eu acho que você tem que fazer um sistema onde você consegue fazer evitar que cresça esse mercado paralelo, que é, por exemplo, através dos modelos de legalização que estão sendo feitos no Canadá, em mais da metade dos estados americanos e vários países europeus. O Brasil, de novo, em políticas públicas, está na contramão da história. A gente adota uma postura proibicionista que já deu errado no mundo inteiro. Proibicionismo não evita que a pessoa use a droga. Proibicionismo apenas coloca esse mercado na mão de um traficante. Doutor, aqui no Brasil, a pergunta em relação a drogas, né, principalmente ao crack, né? A gente tem um problema aqui em São Paulo que é a Cracolândia. E eu queria que você falasse sobre essa droga aqui no Brasil. O crack é realmente o que mais preocupa o nosso país? E como o senhor avalia que seria possível o governo resolver o problema da Cracolândia? O senhor poderia opinar sobre o assunto? Olha, já foi feito em vários lugares do mundo diversos tipos de ação junto a essas populações em situação de rua, populações de alta vulnerabilidade social, como é a Cracolândia. O que se percebeu que deu certo fora do Brasil, Estados Unidos, Europa, algumas cidades, grandes cidades europeias, foi um modelo que associava a redução de danos com a modificação da qualidade de vida dessa população. Então, o que eles descobriram foi que essa população não está naquela situação de miséria social porque usa drogas. Ao contrário, elas estão tão excluídas que a única fonte de prazer delas é usar droga. Então, a droga não é a causa daquilo, é a consequência. Conclusão, que eles viram que dava certo é você dar acesso às pessoas à moradia, a trabalho, à alimentação, uma qualidade de vida mínima. E, muito curiosamente, várias dessas pessoas pararam de usar crack só pela mudança de qualidade de vida, sem precisar nem de atendimento médico psicológico. Ou seja, se você dá condições, aquelas pessoas saem daquele grande buraco, né? E vão parar de precisar da droga para ter um alívio daquele sofrimento que aquela situação de exclusão social gerou para eles. População excluída, toda grande cidade tem, populações com dificuldades de adaptação, toda grande cidade tem, e eu acho que a responsabilidade do Estado dá uma assessoria a essas pessoas, e não simplesmente excluí-las ou tratá-las como zumbis, como párias da sociedade, né? Eles são frutos de uma sociedade nossa que tem os seus problemas. É isso, e a gente tem que levar tudo isso que o doutor está falando em consideração em relação ao que está sendo feito ali na Cracolândia e, ao mesmo tempo, combater de maneira pesada o tráfico, né? Que consegue colocar ainda com uma certa facilidade drogas ali na região central. Consegue, em alguns momentos, sofre golpes, perde carga, tem traficantes que são presos, mas ainda assim a gente está muito longe de acabar com o trabalho entre aspas, né? Que isso não é trabalho, mas acabar com a ação dos traficantes ali na região central. É isso, Felipe Melo? É isso. E eu queria só acrescentar que é muito importante esse trabalho do tráfico, mas o que tem sido feito na Cracolândia não é uma operação de combate ao tráfico. Combater ao tráfico é você atuar nas redes de inteligência que organizam esse mercado. O que eles fazem é ir no local e punir ou castigar o usuário. Aquele indivíduo, ele é uma vítima do tráfico, ele não é o traficante, ele pode ser no máximo o intermediário ali, mas ele também é um dependente químico, uma pessoa que se tornou dependente daquela droga, e você não pode dizer que você está prendendo traficante na hora que você está reprimindo um usuário. Bom, deixa eu agradecer aqui ao Dartil Xavier, psiquiatra especialista em drogas. Obrigada aqui pela sua participação e bom trabalho para o senhor. Eu que agradeço. Muito obrigado.